Graça e paz, irmãos. Eu queria convidar a todos que aproveitassem esse momento de prelúdio para que a gente possa entrar em espírito de oração. Com nossas orações silenciosas, a gente possa estar nos preparando para receber a visita do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças, te render louvores, dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, que nós temos sede, Senhor, de estarmos na Tua presença, de ouvir a Tua palavra, de proclamar o Teu Evangelho. O Senhor sabe e conhece cada família aqui representada, cada coração com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com as suas tristezas, mas com as suas vitórias. O Senhor conhece a história de cada um dos que aqui se encontram, Senhor. Desde antes de que nós nascêssemos, antes da fundação do mundo, a Tua palavra vai dizer que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos amou, que o Senhor preparou esse lugar para que nós estivéssemos juntos, milhares e milhares de anos após a criação de tudo. Nós te somos gratos, Senhor, porque não somos dignos de estar na Tua presença, de ter recebido a Tua palavra, muito menos de ter recebido o sangue do Teu Filho amado, como pagamento pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa pequenez. E por isso nós queremos te render graças nesse dia, esse dia que nós separamos de forma singular, de forma especial, para dedicar a Ti, como reflexo daquilo que tem sido a nossa semana, Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades, que a nossa natureza humana pecaminosa nos faz cair a todo dia, a todo instante, ainda que haja no nosso coração genuína vontade de estar fixos com o olhar para Ti. Por isso nós clamamos que a Tua misericórdia se faça presente no meio do Teu povo, Senhor, e possa alcançar abundantemente cada uma das vidas, para que o Teu Evangelho não possa trazer apenas um simples emocionalismo, Senhor, mas que possa trazer transformação para as nossas vidas. Que nós possamos ser purificados, possamos ser transformados, que nós possamos receber, pouco a pouco, o corpo de glória que o Senhor nos prometeu, para que pudéssemos ter honra o suficiente de estar na Tua presença, sem manchar o céu, sem manchar o trono da Tua graça, Senhor. Alcança cada coração que está aqui presente, a cada família que por alguma razão não pôde estar presente. Que o Teu Evangelho possa se fazer presente, que o Teu Espírito Santo possa alcançar os nossos corações, aqui e onde quer que nós estejamos. Que este local, que essas 4 paredes desse templo não sejam jamais o verdadeiro templo do Senhor, mas que as nossas vidas possam ser a morada do Espírito Santo de Deus, por onde quer que andamos. Ser com cada culto, com cada pessoa que vai participar desse culto, que possam ser boca de bênção, palavra do Senhor, para alcançar e transformar cada um dos que aqui se encontram. É o que nós te pedimos, certo da nossa pequenez, mas da graça abundante do Senhor Jesus Cristo. Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para contemplar a palavra do Senhor, para render louvores, como eu disse na nossa oração inicial,
que nós possamos preparar os nossos corações para ouvir não aquilo que desejamos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a vida de cada um dos irmãos. Entrem em espírito de oração, estejam em oração durante o culto, durante os louvores, durante as comunicações, porque aquilo que a limitação humana, seja através de mim, seja através dos que irão louvar, seja através do seminarista Pedro, para que o Senhor possa completar. Amém? Vamos fazer todos juntos o introito bíblico, que se encontra em Salmos, capítulo 119, versos 33 e 34. Todos juntos? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me o entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Amém? Nós possamos refletir nesse versículo, nesses 2 versículos que a gente acaba de ler. São versículos muito sérios, versículos muito esperançosos de que o Senhor consegue nos fazer ter entendimento para respeitar as leis e os decretos dele. Ainda fazendo a leitura bíblica agora alternada, a gente vai ter um pouquinho do que é ser igreja. O irmão Pedro o seminarista Pedro vem falando sobre o que é ser igreja através da igreja de Éfeso. Tem sido a bênção na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha casa. Eu acredito que na vida dos irmãos também tem sido. Na carta aos Filipenses, não vai ser diferente. A gente vai ler ela um pouquinho agora, 3 versículos de forma alternada, dirigente, congregação e todos. E mais para frente a gente vai parar para ler um pouquinho, tá certo? Do que na carta de Filipenses a gente encontra. Leamos todos, dirigente, congregação, dirigente e todos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Congregação. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Todos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Então, isso é uma pequena amostra daquilo que é essa igreja, que a gente vem estudando e se aprofundando ao longo da carta de Efésios. Então, que a gente possa exercitar cada um dos versículos que foram lidos nas nossas vidas, não só quando estivermos aqui na igreja, mas no nosso dia a dia. Certamente que nós agradaremos mais ao Senhor, aquele que fez tanto por nós. A gente nunca vai ser capaz de retribuí-lo, tudo o que ele fez por nós, mas é mais do que merecedor de que todo o nosso esforço seja para cumprir a sua palavra. Amém? Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor, que vai nos levar à adoração. Graça e paz, igreja. Som. Glória a Deus, né? Estamos aqui nesta noite reunidos para adorarmos ao Senhor, né? E eu gostaria de pedir à igreja que ficasse em pé. E antes de nós louvarmos esse louvor, eu quero deixar aqui um versículo lá em João 4, 24, que diz: Deus é Espírito e importa que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? E nós estamos aqui no propósito de adoração, de exaltar o nome do Senhor. Que você possa se desprender de tudo, se ligar no céu e adorar o Senhor. Adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Louvemos ao Senhor.
que merece todo louvor, toda honra, toda exaltação neste lugar. Oh, aleluia, glória a Jesus. Vamos louvar agora Atos 2. Amém, igreja? Que você possa entrar no espírito de adoração, porque todos nós fomos chamados para isso. Aleluia, para ser adoradores. Glória a Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. A igreja. Te damos honra, te
Jesus. Lá em João 14, o versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Repita comigo, igreja. Eu sou... Aleluia, glória a Jesus. E esse louvor que nós vamos louvar o Senhor, ele diz: Jesus é o caminho. Aleluia, não temos outro caminho se não for por meio de Jesus. Amém? Que você possa continuar nesse espírito aí de adoração ao Senhor. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, a igreja está linda, né? No espírito de adoração ao Senhor. E nós vamos entoar agora Não Pare, né? Eu quero dizer para você que chegou aqui nesta noite, porque nós passamos por momentos difíceis, momentos de tribulações, mas que você não venha parar na caminhada, né? Não pare de orar, não pare de buscar o Senhor.
mesmo que as lutas se levantem contra a tua vida. Mas não pare, porque Deus nesta noite Ele tem uma palavra para o teu coração. Amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, aleluia. Ele vai te honrar, amém? Glória a Jesus, lugar secreto.
braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar Você pode fechar seus olhos e clamar isso. aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e Clame isso. poder. Clame isso nessa noite. Tua majestade Clame isso nessa noite. Nós queremos mais de ti, Senhor. Diga isso. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
Amém. Amém. Que cada um desses louvores possam estar presentes no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar. Amém? Nesse momento, eu queria chamar a irmã Anne para dar as boas-vindas e comunicações da noite de hoje. Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem sentar. Vamos às nossas comunicações. Próximo sábado, dia 9, aqui na nossa igreja, nós teremos mais um bazar. Ia ser no sábado passado, mas por alguns motivos a gente modificou a data. E agora vai ser no dia 9/10. Os irmãos, às 7 horas da manhã, como os irmãos já sabem, aqui na nossa igreja, os irmãos estejam participando, divulgando e contribuindo. Amém, irmãos? Se tiverem alguma doação ainda, eu sei que a gente tem pedido muito, mas se tiverem doação ainda para trazer, podem trazer, que a gente está recebendo. Amém? No dia 16 de outubro, vai ser o Dia da Criança IEBA. É um evento que o Departamento Infantil está se organizando para promover aqui na nossa igreja, para as nossas crianças e para as crianças da comunidade também. Então, desde já, os irmãos estejam em oração, né, orando por esse dia. A gente sabe que também é um dia de evangelizar, porque as crianças vêm com os pais, muitas vezes os pais não são evangélicos, e aqui, através da palavra, das brincadeiras e dos louvores, vidas são abençoadas. Então, os irmãos estejam em oração, também estejam contribuindo. Os irmãos que quiserem contribuir, procurem as tias Grace e Olivia, né, que elas vão passar melhores informações. E estejam em oração. Hoje também, no final do culto, teremos mais uma cantina. Temos bolo de pote também para vender. Tudo em prol do evento das crianças. Então, os irmãos estejam contribuindo também. Amém, irmãos? Quinta-feira, culto aqui às 19h30, aqui na igreja. Amém? Vamos aos nossos visitantes de hoje. Os que nos visitam, façam assim com a mãozinha, para que a igreja conheça. Amém. Tem um casal aqui de blusa lilás. Já veio. Amém. Amém. Vamos dar a nossa saudação bem calorosa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. E se gostou, fique com a gente. Tem um casal aqui na frente também, no final do culto, os irmãos. Façam assim para que eles se sintam queridos. Saibam que vocês foram vistos, que é um prazer de Deus receber vocês aqui. A nossa igreja ela fica muito feliz quando recebe visitantes. Que a semana de vocês seja uma bênção. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Nesse momento, a gente vai passar para a dedicação de bens e vidas. Tá? Eu queria aproveitar que a irmã Anne deu boas-vindas aos visitantes, né? E dizer que esse é um momento para os membros e congregados da igreja. Aos visitantes, não se sentam constrangidos a dizimar e ofertar. Não é um compromisso de vocês. É um compromisso de nós que somos membros e congregados. Amém? Mas se algum de vocês se sentirem no desejo, tocados por Deus, fiquem à vontade, tá certo? Para qualquer uma das possibilidades. Então, a gente vai ler 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Todos juntos? Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amém? A irmã Anne e a irmã Ligiane estarão com a oportunidade de cantar o hino congregacional. Os irmãos que quiserem ficar em pé, estão-se à vontade para louvar junto conosco. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantar
Sim, oremos. Senhor Deus, Pai que estás no céu, nós queremos te louvar, ó Deus, continuar te louvando, Senhor, e te adorando neste lugar, Senhor. Senhor, nós queremos derramar diante do teu altar, Senhor, te entregar, Senhor, os pedidos que há no coração, nos corações do que aqui estão. Esses dízimos, Senhor, essas ofertas que o Senhor venha receber com amor, ó Deus. E o Senhor continue nos ajudando, contemplando a nossa necessidade, a necessidade da nossa casa. Olha, Deus, nós não merecemos nada, mas a Tua misericórdia nos alcança todos os dias, ó Deus. E nós te adoramos e te rendemos graças e louvores, Senhor. Sobretudo, Senhor, por aquilo que o Senhor é, Senhor. Não por aquilo que o Senhor possa nos dar, ó Deus. Mas continua, Senhor, derramando a Tua graça e o Teu favor sobre nossa vida, sobre a vida da nossa família, Senhor, e dos nossos, ó Deus. Muito obrigada, é isso que te pedimos. Neste momento, já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. A gente passa agora para um momento de compartilhando as bênçãos, né? E temos inúmeros motivos para agradecer a Deus. No último culto de quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de ter momentos de oração, né? Pedidos de oração, como nós costumamos ter nas quintas-feiras, mas também tivemos muitos motivos de gratidão, né? Então, eu acredito que todos aqui que passarem a pensar um pouco sobre a sua vida, talvez nesse momento possam estar passando por alguma dificuldade, por alguma angústia, por alguma aflição. Mas eu acredito que se mesmo a esses que tenham motivos ou que pensem ter motivos para estarem entristecidos, estarem cabisbaixos, se fizerem uma reflexão sobre o seu passado, sobre tudo aquilo que já vivenciaram, sobre as suas experiências de vida, eu acredito que todos aqui presentes têm motivos para agradecer, têm um livramento para contar. E eu queria ainda também lembrar que existem livramentos que Deus derrama sobre as nossas vidas que a gente sequer fica sabendo, né? Então, a gente é livrado muitas vezes de situações e de momentos que não chegam nem aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mas o Senhor está lá para nos guardar. No início do culto, a gente estava lendo um texto que se encontra em Efésios, e aí eu queria convidar os irmãos para fazer uma leitura do texto que está ao redor daquele texto, né? O seminarista Pedro fala isso, o pastor Márcio também fala muito isso, de que quando um texto não estiver muito claro para a gente, é bom que a gente leia o que está ao redor dele, o que está antes, o que está depois, e entenda para quem foi aquela mensagem, quem enviou aquela mensagem, porque isso ajuda a gente a entender melhor o que a palavra de Deus tem para nos trazer. E aí eu queria dizer para os irmãos que não só quando a gente não entende ou parece não entender, é bom que a gente também faça isso quando a gente acha que entendeu. Porque se algo eu aprendi nesse tempo de evangelho, é que por mais que eu leia o mesmo texto várias vezes, sempre há um novo aprendizado. A palavra de Deus não é como um livro de sociologia, de filosofia, um livro de química, onde você aprende aquele conteúdo e pronto, agora é só manter na memória. Não. A palavra de Deus, ela se aprofunda e ela se especifica em cada momento da nossa vida de forma diferente. É como se lêssemos o mesmo texto, mas entendêssemos uma nova mensagem. Então, por causa disso, eu queria convidar os irmãos para ler. A gente leu o texto Filipenses 2, do verso 1, acho que é o 4, se eu não estou enganado. E aí eu queria ler com os irmãos, inicialmente dos 6 aos 11, queria pedir que os irmãos estivessem atentos. É uma passagem conhecida, o próprio Fernandinho menciona essa passagem em um de seus hinos, enquanto canta um de seus hinos. Então, talvez alguns dos irmãos já tenham ouvido ou lido, né? A maioria dos irmãos, acredito eu, né? E diz assim... a partir do verso 6 eu vou ler, do 5 aliás, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, a gente pode olhar esse texto e é um texto que me emociona muito, porque todas as vezes que eu reflito sobre a trajetória de Jesus na terra, sobretudo a trajetória de Jesus caminhando para a cruz do Calvário, eu lembro do sacrifício que ele prestou por nós, do amor com que ele derramou sobre as nossas vidas quando a gente ainda não merecíamos e ainda hoje continuamos a não merecer. Nas Forças Armadas, é muito comum que nos quartéis, principalmente onde há cursos de formação, curso para sargento, curso para oficial da Marinha Mercante, para oficial aviador, é muito comum que hajam frases marcantes que tragam algum ensinamento. Numa dessas frases está escrito assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Algum dos irmãos já ouviu essa frase? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Qual a mensagem que essa pequena frase, essa simples frase, mas profunda frase, nos traz? De que, ainda que a gente possa, por exemplo, no culto, no dia da criança, né, a partir dos louvores que serão cantados, da palavra que vai ser entregue e que os pais possam estar ouvindo, a palavra pode os convencer daquilo que é central para a gente, da figura de Jesus Cristo, de que nós somos pecadores, e isso pode promover uma reflexão, mas que a palavra talvez não seja suficiente, seja mais necessário ou mais importante que nós sejamos exemplo, porque enquanto a palavra simplesmente convence, mas não leva a pessoa a cumprir ou a seguir aqueles ideais, o ideal de Cristo, esse é o nosso ideal, mas que a gente, através das nossas vidas, através do exemplo que vamos demonstrar naquele momento e em outros momentos da nossa vida, a gente possa arrastar esses pais, essas crianças, as outras pessoas que estão aqui nos visitando, de que Jesus ele é o caminho. E talvez a gente possa ler esse texto, como eu li agora, entendendo que essa é uma missão para Jesus. Esse é um texto que nós lemos agora, é um texto focado naquilo que foi a obra de Jesus. Mas se nós lêssemos alguns versículos antes, lembra que eu falei disso? Ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, não é uma mensagem minha, não é uma mensagem do seminarista Pedro, não é uma mensagem do pastor Márcio, é algo que os teólogos já vêm se debruçando sobre isso há muitos anos, de dizer que para a gente entender bem o que está sendo lido, a gente precisa ler o antes e ler também o depois. Então, no texto anterior, na carta aos Filipenses, vai dizer assim, lá no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Essa parte nós lemos. No verso 4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é um dos outros. Então, no verso 5, Paulo vai nos chamar para fazer nas nossas vidas semelhantemente ao que Cristo fez, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Obviamente que a gente não pode se derramar na cruz do Calvário como sacrifício perfeito e salvar a ninguém. Obviamente que não. Mas ele está chamando a gente à função de igreja, de se colocar no lugar de um outro, de se despir da vaidade e servir. E a palavra servir no contexto bíblico é no sentido de escravidão, de se colocar à inteira disposição para ajudar aquele que, de alguma forma, necessita da nossa ajuda. Ainda no verso 12, que é a continuação, e até o verso 16, para a gente não se alongar muito, ele diz assim, a continuação da passagem que nós lemos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecestes como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que o sacrifício e serviço da vossa fé eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, esta é uma palavra de Paulo para os filipenses, né? Então, que a gente possa ter esse sentimento de colocar em prática na nossa vida o exemplo de Cristo, buscando ao máximo ser seus imitadores. Amém? Com isso, a gente dá continuidade ao culto. E nesse momento eu queria chamar o seminarista Pedro para fazer a oração com as crianças. Posso chamar já as crianças? Só lembrando, antes que eu esqueça, a gente está finalizando a nossa camisa de final de ano, tá certo? Então, em breve nós teremos já o modelo para mostrar aos irmãos, para que a gente possa já fazer os pagamentos e os pedidos, tá certo? O valor a gente não tem exatamente, como os irmãos sabem, depende um pouco da quantidade dos irmãos que desejem estar utilizando. Quanto maior o número de irmãos, menor o valor que essa camisa fica, mas deve ficar ao redor de R$25. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, vai depender dos valores que o pessoal passar para a gente. Amém? Graça e paz, irmãos. Que bênção, glória a Deus por isso. Queremos convidar aqui as crianças agora, né? Estarão no seu momento lá em cima, na sua salinha. Mas antes disso, nós sempre oramos por suas vidas, pelas vidas daqueles que se colocam à disposição para estar servindo ao Senhor. Amém. É sempre muito feliz ver cada criança dessa aqui. Esse deve ser o propósito, o nosso desejo, de que elas cresçam no caminho do Senhor. Essa é a nossa oração. É por isso que nós apresentamos a vida de cada uma aqui, mas também oramos pelos pais que estão à frente delas, para que o Senhor continue dando saúde e sabedoria acima de tudo. Amém? Então, estenda uma de suas mãos em direção a elas, vamos orar por essas crianças. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida de cada criança aqui, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus por sua saúde, te pedimos também por seus familiares, Senhor. Apresentamos e entregamos a Ti cada um, ó Pai. Senhor, continua cuidando delas. Muito obrigado pela presença delas aqui, ó Pai, na Tua igreja. Senhor, o nosso desejo é que elas cresçam, Pai, com sabedoria, Pai, com discernimento, Pai. Que elas possam ser crianças, ó Pai, ligadas a Ti, Senhor. Que elas possam entender e saber a sua identidade, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja para cada uma. Pai, abençoa os pais aqui presentes. Que o Senhor possa instruir cada um. Que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa dar condições, ó Pai, para que essas crianças possam crescer saudáveis e fiéis à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida daquelas e daqueles que estão se colocando à disposição para abençoar essas vidas, ó Deus. Abençoa o ministério infantil da nossa igreja, ó Pai. Pedimos que o Senhor mande mais obreiros para que essas crianças possam estar bem assistidas e possam estar bem instruídas, Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que o papel principal é dos pais. Por isso, ó Deus, nós rogamos a Ti, não só pelas crianças, mas também pelas famílias aqui, Senhor. Nos ajuda como igreja, ó Pai, a cumprir o nosso papel. Abençoe esse ministério, ó Deus, que ele possa cada vez crescer. Pedimos também que o Senhor abençoe cada mãe que está grávida aqui, Senhor, cada família, ó Pai, que está cada vez mais crescendo, que o Senhor continue abençoando essa igreja, que o Senhor continue abençoando esse ministério, ó Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vocês podem subir. Antes da mensagem, eu queria convidar a nossa irmã Ligiane. Ela estará participando agora da mensagem musical.
Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. E quero aproveitar para dizer que é muito bom estar cultuando, né? É muito bom estar perto dos irmãos. Chega o domingo, a gente está aqui todo mundo junto, a gente pergunta como foi a semana e, consequentemente, a gente abençoa a semana seguinte. 2 minutinhos? Só 2 minutinhos antes do louvor. Eu vou fazer 38 anos no dia 12, daqui a 9 dias. E hoje eu faço 9 anos na presença do Senhor. Aí eu estava questionando esse fato com meu esposo, né? E na minha mente também. Aí eu pensei que, poxa, Senhor, mas 9 anos é tão pouco, mas ainda assim é tanto, né? E muitas vezes, quando eu vou falar dessa idade no Evangelho, eu falo com alegria e falo com lamento. Alegria porque nova criatura a gente é, nós somos novas criaturas, e a transformação ela vem a cada instante, quando você se apresenta diante do Senhor, para que essa transformação ocorra. E com lamento, porque eu particularmente, passei por tanta coisa, né, na minha existência, que eu disse, Senhor, se eu tivesse junto a Ti, porque Ele sempre está junto a nós, independente de onde a gente estiver, mas se eu tivesse junto a Ti, tudo teria sido mais fácil. Não é verdade? Então, eu queria dizer para você, nessa noite, que quem não for evangélico, eu não conheço todos os irmãos que estão aqui, né, que tem visitante, mas quem não for, que não estiver na presença do Senhor, ou aquele que estiver meio lá e meio cá, pensando em desistir. A gente cantou um louvor dizendo, não para, porque é muito melhor estar na presença dEle. Se você estiver pensando, Senhor, não vai dar, não faz isso. Continua, porque vale a pena, porque as promessas do Senhor são muito numerosas. E eu vou convidar você a refletir na letra dessa canção. E essa canção, baseada na Bíblia, ela vai dizer o que a eternidade nos reserva. Amém? Nos reserva. Amém? Glória a Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Veio o grande rio da vida, claro como um cristal. Olhei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, Olha só o que a gente irá encontrar.
deixarão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Não haverá. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz novamente. Vocês estão bem? Estão bem ou não estão? Graças a Deus. Que alegria estarmos aqui, como foi dito, mais uma vez, louvando ao Senhor, estando aqui em família, em igreja. Agradecemos por cada um que tem sido bênção na vida dessa igreja, cada família que tem se colocado para servir. Agradecemos aos irmãos que têm contribuído de forma direta e indireta para que a gente continue sendo igreja. Então, diante de tudo que foi lido, de tudo que foi cantado, queria convidar você agora a abrir sua Bíblia aí, né? No livro de Efésios. Estamos estudando essa carta, onde temos aprendido tantas coisas que o apóstolo Paulo ensinou para aquele povo, e como foi dito aqui também pelo nosso irmão Aquiles, a cada dia que nós lemos, nós aprendemos, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, nós, através dela, sabemos como devemos ser, como devemos nos comportar, como devemos viver. Sabemos também qual foi o plano, qual é o objetivo de Deus, quem Ele é, quais são os seus atributos. Nós conhecemos o nosso Deus através da sua palavra, porque essa é a forma principal a qual Ele escolheu para se revelar para nós. Amém? Então, diante do que foi dito, do que foi lido, do que foi louvado, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Nossa oração nesse momento é que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente para que a gente compreenda a sua palavra nesse momento. Sabemos que a Bíblia é um livro espiritual e se não for o Espírito Santo para nos ajudar a compreender, dificilmente entenderemos alguma coisa. Então, que o Senhor nos ajude nesse momento, mas que saiamos daqui instruído pela palavra dEle, alimentado pela palavra dEle. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Portanto,
Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem dessas coisas com eles. Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto a qual nós estamos aprendendo de forma pausada sobre toda essa carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Éfeso. No domingo passado e também nos últimos domingos e algumas quinta-feiras, nós sempre estamos lendo a carta de Éfeso e fazendo a exposição dela. Porque o objetivo total dessa carta é mostrar a essa igreja que ela precisava ser uma igreja unida e santificada. Uma igreja unida e pronta para servir, para ser bênção no mundo, para que o Senhor pudesse, através dela, abençoar esse mundo caído. Então o apóstolo Paulo ele vai percorrer alguns caminhos para que essa mensagem pudesse chegar naquela igreja e aquela mensagem pudesse abençoar a vida daqueles irmãos. Então, como sempre tenho dito, a palavra de Deus, ela nos ensina a como viver, a como se comportar e a demais coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando estava preso, que escreveu essa carta aqui, ele escreve com um propósito de abençoar aquela igreja em Éfeso. Aquela igreja que estava passando por tanta dificuldade, aquela igreja que estava cheia de gente, porque como vimos, Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade onde vários navios desembarcavam ali para que pudesse seguir seu rumo, para que pudesse abençoar, para que pudesse suprir a rota comercial e outras coisas. Era uma cidade muito importante. Era uma cidade que era uma capital, então era muito conhecida. Muitas pessoas passavam por ali e elas precisavam parar para abastecer ou para qualquer outra coisa, e elas passavam um tempo ali, e aquela igreja que se encontrava naquela cidade em Éfeso começa a crescer, começa a ter alguns problemas, algumas dificuldades, precisa aprender mais de quem eles são, como eles precisavam ser, e o apóstolo Paulo percebe isso e ele escreve essa carta. Vimos também que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu não somente essa carta, mas outras também, trazendo alguns conselhos. Nos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, vocês são um povo amado e escolhidos por Deus. E aí nós vimos, no primeiro capítulo, que o nosso Deus nos abençoou, nos escolheu, nós fomos adotados, nós fomos redimidos, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós vimos isso no capítulo 1, e o apóstolo Paulo vai dizer, já que vocês entenderam essa mensagem, já que vocês entenderam que são filhos de Deus, vocês precisam aprender a como se comportar. Isso é um desafio para todos nós ainda hoje, porque sabemos que a nossa natureza ela é falha e em muitos momentos nós iremos pecar, nós iremos cair, mas aí está a diferença daquele que é salvo, daquele que é redimido, daquele que é abençoado, daquele que é escolhido pelo Senhor. Ele cai, mas ele não permanece caído. Ele erra, mas ele não permanece no erro. E aí, os primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai se dedicar para deixar essa mensagem clara. Olha, vocês são filhos de Deus, vocês são a igreja, vocês são o corpo, aonde ele é o cabeça. E o apóstolo Paulo vai usar 3 capítulos para detalhar essa mensagem. Terminando essa primeira parte,
nós vamos para a segunda. Segunda parte dessa carta de Éfeso está a partir do capítulo 4. E nós finalizamos o capítulo 4 no culto passado. Mas nós vimos aqui que a partir do capítulo 4 é a parte prática dessa carta, né? São algumas exigências que são feitas à igreja, porque já que eles entenderam que são filhos de Deus, eles e nós precisamos entender também como se comportar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, primeiramente, vocês precisam ser unidos. E aí o capítulo 4 vai trabalhar isso, e ele vai dizer no versículo 3, capítulo 4, verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, acima de tudo, vocês precisam ser unidos. Foi dito aqui também que a igreja de Éfeso estava cheia de gentios e de judeus, e por conta de alguns terem algum comportamento e outros não, começa a ter alguns conflitos, e o apóstolo Paulo olha para essa questão e vai dizer, olha, no meio de vocês não pode haver esses conflitos. Vocês precisam ser unidos. Por quê? Porque vocês são o corpo de Cristo. E quando o corpo ele está bem ajustado, verso 16 vai dizer isso, que dele, quando todo o corpo está ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica a si mesmo em amor. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso, vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar juntos, cada um ajustado ali, cada um ajudando o outro, para que cada um possa crescer e se edificar. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja. Esse é o desejo de Deus para nós. E lembrando aqui, meus irmãos, que igreja é um conjunto de famílias. Nós que estamos aqui como igreja somos o quê? Várias famílias. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta de instrução, de exortação para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para um conjunto de famílias. E lembrando que o apóstolo Paulo que escreveu isso, mas ele foi inspirado por Deus, então isso implica em quê? Que a palavra que nós estamos lendo é palavra de Deus. Então, qual é a palavra de Deus para aquela igreja? Qual é a palavra de Deus para as famílias que estão aqui? Qual é a palavra de Deus para a sua igreja, para o seu corpo? Sejam completamente humildes. Sejam completamente unidos. Sejam mansos. Sejam pacientes. Sirvam de suporte uns para os outros. Então, o apóstolo Paulo ele traz mais uma mensagem diante de tantas nessa carta. Para que aquela igreja, para que nós, todos nós que estamos aqui, a gente venha entender que precisamos estar unidos. E o apóstolo Paulo nos ensinou como nós iremos conseguir isso. Sendo humildes, mansos, pacientes e servindo de suporte uns para os outros. Quer conseguir manter a unidade na sua casa? Quer conseguir manter a unidade na sua igreja? Seja manso, seja humilde, seja paciente e sirva de suporte na sua casa, na sua família, na sua igreja. Esse é o desejo do Senhor para o seu povo. Vimos também que Ele nos abençoou com vários dons, ou seja, com habilidades. Então nós precisamos fazer com que essas habilidades sejam bênção para a igreja, mas também que abençoe esse mundo perdido e caído. Tudo isso para quê? Para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Sabemos que estamos aqui num período curto de tempo, nessa terra, onde um dia tudo isso vai passar. Onde um dia, como foi louvado aqui, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais fome, não haverá mais sede. Um dia tudo isso vai passar. Mas enquanto estamos aqui, já que somos os filhos de Deus, nós precisamos ter um comportamento diferente. Porque desde o princípio é o plano do Senhor. O Senhor, Ele escolheu um povo para si e Ele ordena que esse povo viva de uma maneira diferente. Lembra no Antigo Testamento? O povo de Israel, um povo escolhido por Deus, e o Senhor trouxe leis, porque Ele disse, olha, vocês precisam ser diferentes dos demais. Qual o propósito disso tudo? A glória de Deus. Como é que eu posso glorificar a Deus durante esse período aqui? É quando eu, diante de algum irmão que me provoca a ira, eu posso ser manso, eu posso ser paciente, eu posso ser humilde. Porque eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso ser diferente.
já que somos a sua igreja, já que somos o seu povo. E aí o apóstolo Paulo, ele se dedica bastante nessa parte prática. Sabe por quê? No capítulo 4, verso 1, ele vai dizer: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso que eles receberam uma vocação. Que vocação é essa? Aquela que lemos no primeiro capítulo, de sermos chamados filhos de Deus. É uma vocação, é uma missão. E os soldados, nós que estamos nessa missão, precisamos ter um comportamento diferente. Porque temos um rei. E ele disse: olha, sejam assim, façam isso, vivam dessa maneira. Se entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, principalmente aqui que nós estamos lendo em Efésios, as palavras vão dizer: olha, sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam mansos, ajudem uns aos outros. Verso 17 ainda do capítulo 14, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, não vivam como gentios. Verso 20 vai dizer: não foi para isso que vocês aprenderam. Verso 22 vai dizer: deixa a antiga maneira que vocês viviam. Ele vai dizer aqui que nós fomos ensinados a despir-se do velho homem e a revestir-se do novo homem. Verso 25 ele vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês receberam essa vocação de ser filho, vocês precisam ter um comportamento diferente. Nós precisamos ter um comportamento diferente. Você que está aqui hoje, você é a igreja de Deus, precisamos ter um comportamento diferente. É por isso que essas palavras vão se repetir: sejam assim, façam isso, sejam pacientes, não vivam da antiga maneira, vivam da maneira nova, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, se revistam do novo homem, abandonem a mentira, fale a verdade. Se você roubava, não roube mais, porque como nós vimos, somos nova criatura. Mas aí, diante de tudo isso, a qual eu sempre digo e gosto de repetir, para que a gente venha compreender por completo essa mensagem, o apóstolo Paulo continua nesses ensinamentos de como a igreja de Éfeso precisava ser, por conta de alguns aspectos que nós estamos falando, por ser uma cidade grande, uma cidade movimentada, uma capital, uma cidade portuária, onde era o principal meio de transporte naquela época. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês precisam viver de forma diferente. Vocês estão aí numa capital, vocês precisam ser um espelho que reflita a glória de Deus, para que aquelas pessoas, quando passem na cidade e enxerguem essa igreja, dizem: realmente, o Senhor mora ali, Ele habita naquela casa, Ele habita naquela família, Ele habita naquela igreja. Será que as pessoas passam? Será que as pessoas que estão ao nosso redor olham para cada um de nós e dizem: ali verdadeiramente é um servo de Deus, que glorifica a Deus? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sejam assim, façam isso, abandonem isso, sejam bênçãos, sejam diferentes, tenham um comportamento diferente. E aí, mais uma vez, ele está se tornando praticamente repetitivo. Ele vai dizer no capítulo 5, a qual nós acabamos de ler, e nós iremos entrar mais a fundo nele. No primeiro verso, ele vai dizer: portanto, mais uma vez, portanto, ou seja, já que vocês entenderam a vocação que vocês receberam, portanto, sejam imitadores de Deus. Meus irmãos, capítulo 4, do 2 ao 16, vamos entender que precisamos ser um corpo unificado. A partir do verso 17, nós vamos ver que também precisamos ser um corpo santificado. E aí agora no capítulo 5, do 1 até mais ou menos o verso 6, a mensagem, um tema central para essa mensagem de hoje é o seguinte: uma vida caracterizada pelo amor, pela pureza e pela sabedoria. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer uma missão para nós hoje. E ele começa essa missão dizendo: olha, Igreja Evangélica Batista em Afogados, sejam imitadores de Deus. É interessante essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, imitadores. Essa palavra ela tem a ver com mímica. Tanto é que seu sentido original é mimesis, de onde as pessoas hoje tiram essa palavra que vem da mímica. É algo que você sinaliza, é algo que você quer mostrar,
quer apontar para alguém. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sejam imitadores de Deus. Vivam em amor. Meus irmãos, ele nos dá uma missão muito difícil aqui. Você ser alguém que imita a Deus é muito difícil. Mas precisamos ser como aquelas pessoas que praticam, ou que desejam, ou que almejam ser igual a Deus. Mas aí é muito difícil porque nós somos falhos. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a como ser alguém que pratica essa mímica, ou alguém que deseja imitar verdadeiramente ao nosso Deus. E ele vai dar, o apóstolo Paulo vai dar o caminho. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e aí ele vai começar. E vivam em amor. Precisamos viver em amor, precisamos entender que é uma continuidade. Vivam em amor. Mas que tipo de amor é esse que o apóstolo Paulo está falando? É um amor que perdoa, é um amor que sacrifica. Se nós continuarmos a lermos o verso 2, vai dizer, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, que precisamos imitar a Deus, especificamente no amor. Mas esse amor que se entregou e sacrificou. O apóstolo Paulo deseja que a gente venha praticar esse mesmo amor que o nosso Deus teve um dia por nós e ainda tem. Que amor é esse? Um amor que perdoa, um amor que sacrifica. Se a gente voltar no último versículo do capítulo 4, vai dizer, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o apóstolo Paulo vai retornar nessa questão do perdão. Sempre a Bíblia retorna nesse ponto. Perdão, perdão, perdão. Perdoem-se mutuamente. Perdoe aqueles que os tenham ofendido. Sabe por quê? Porque Cristo, porque o nosso Deus nos perdoou quando ainda nós éramos inimigos dele. A palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo e com um amor tão grande que ele ofereceu seu Filho como sacrifício, como perdão aos homens. Precisamos entender que esse amor que o apóstolo Paulo está falando, para que a gente venha imitar em relação ao nosso Deus, é um amor que perdoa, é um amor que sacrifica. Assim como o Evangelho nos mostra. Cristo nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Precisamos amar aqueles que nos ofendem, precisamos amar aqueles que nos machucam, precisamos amar aqueles que nos perseguem. Este é o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. O amor que perdoa, o amor que sacrifica. É muito fácil, às vezes, ou é mais fácil perdoar aquelas pessoas que são nossos amigos e que cometem uma besteira e dizer a gente, poxa, tem problema não, tu é meu amigo, deixa isso para lá, vamos fazer uma nova história, deixa essas coisas para trás. Mas a palavra de Deus pede para que a gente ame de uma forma sacrificial. É um amor que a gente não deve deixar para lá aquelas pessoas que nos machucam. Quantas pessoas praticaram algumas coisas e talvez até hoje você guarda mágoa por conta de algo. Mas a palavra de Deus, no capítulo 5 aqui, vai dizer que precisamos viver em amor. Primeiro, precisamos entender que é uma continuidade. Segundo, precisamos entender que quem ama, perdoa e quem ama, sacrifica. Por que quem ama, perdoa? Porque Deus nos viu como pecadores, como alguém que era desobediente à sua palavra. E Ele, em amor, nos perdoou em Cristo Jesus. Você já pensou você perdoar alguém que não vive de uma forma legal, que lhe traz dificuldades, que lhe traz falta de paz, que lhe traz problemas, desafios? Você olhar para aquela pessoa e dizer, você não merece por conta disso, disso e daquilo. Era assim como deveria ser para cada um de nós. Nós estávamos vivendo como inimigos de Deus.
Romanos capítulo 5, verso 10 vai dizer: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que nós éramos inimigos e Deus ele nos perdoou. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício. Esse é o amor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É aquele amor que sacrifica. É aquele amor que perdoa, apesar das dificuldades. Quem você precisa perdoar, apesar de ser uma situação difícil? Lembre-se, no verso 32, vai dizer que nós precisamos perdoar-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Precisamos sempre lembrar que nós éramos inimigos de Deus. Nós fazíamos tudo de acordo com o que o Senhor não se agradava, não desejava para a nossa vida. Mas Ele olhou para a nossa vida e Ele teve misericórdia e Ele nos perdoou. É por isso que nós devemos perdoar uns aos outros. Deus amou o mundo de uma forma tão grande que ofereceu perdão. Nós precisamos olhar para as pessoas, praticar esse amor e oferecer esse perdão a elas também. Porque Jesus Cristo, porque o nosso Deus, um dia Ele fez isso conosco. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, sejam imitadores de Deus, vivam em amor, mas é um amor sacrificial, é um amor que traz mudança, é uma vida caracterizada pelo amor. Você entendeu que você é cristão, que você é filho de Deus? Lembre-se que sua vida tem que ser caracterizada por um amor. Mas esse amor que deve gerar perdão, esse amor que deve gerar vida. Amém? Verso 1 e 2, o apóstolo Paulo nos ensina a viver em amor, esse amor sacrificial, amor que perdoa, amor que entrega, amor que muitas vezes abre mão dos direitos. No verso 3 e 4 vai dizer o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que tudo isso são inconvenientes. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, ele vai tratar sobre hábitos ou práticas que não podem acontecer ou pertencer na igreja. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: olha, nada disso pode acontecer no meio de vocês. Nada disso pode acontecer na nossa vida, meus irmãos. Nós entendemos a vocação que recebemos, entendemos que somos filhos de Deus, precisamos imitar o nosso Deus no seu amor, um amor que perdoa, um amor que sacrifica o próprio filho, mas também no nosso meio não pode haver algumas coisas. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, nem imoralidade sexual, nem impureza, nem cobiça, nem obscenidade, nem gracejos imorais, nada disso pode haver no meio de vocês. Sabe por que o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso? Como eu disse, uma cidade muito grande, uma cidade muito movimentada, e lá naquela cidade de Éfeso, havia algumas coisas que estavam entrando na igreja. Em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, um templo de uma deusa, onde era muito grande, muito bonito, muito bem feito. E tanto em Éfeso como em Corinto, havia uma deusa que era considerada a deusa da fertilidade. E aquele templo daquela deusa era considerado como um templo sagrado. E as pessoas entravam ali e começavam a cometer imoralidade sexual, impureza, coisas imorais. E aquilo ali estava se tornando muito atraente e muito forte. E as pessoas que participavam da igreja de Éfeso estavam começando a participar desses atos. A igreja estava se contaminando com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo fica sabendo disso e ele disse: nada disso. No meio de vocês, entre vocês, não deve haver nem sequer menção dessas coisas. Meus irmãos, é uma mensagem de Deus para a igreja de Éfeso. É a mensagem de Deus para as igrejas hoje. Quantas coisas as igrejas têm suportado, têm aturado e têm até apoiado no seu meio.
Mas Deus, através da sua palavra, diz que nós não podemos deixar que essas coisas habitem no nosso meio. Na época ali da igreja de Éfeso, do Império Romano, no Império Romano, existiam alguns imperadores, e tem um historiador que ele vai falar sobre 15 imperadores romanos daquela época. E ele vai dizer que dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. Fora a prática das imoralidades que aconteciam no templo da deusa lá em Éfeso, da deusa lá em Corinto, e a igreja começou a se misturar com essas coisas. Mas a palavra de Deus diz: no meio de vocês não pode haver essas coisas. Sabe por quê? Porque precisamos ser um corpo unido e um corpo o quê? Santificado. Meus irmãos, no nosso meio não deve haver imoralidade sexual, nem nenhuma espécie de impureza. Precisamos rejeitar essas coisas. Não podemos compactuar com tudo isso. A Igreja Evangélica Batista em Afogado deve estar preparada para receber alguém assim, mas nós devemos estar preparados para dizer: olha, essa prática é errada. Olha, essas coisas elas precisam ser abandonadas, porque no nosso meio, no meio da igreja, não pode haver essas coisas. Meus irmãos, se vocês e nós que estamos aqui entendemos que somos igreja de Deus, que somos o seu povo, o seu corpo, nós não podemos permitir que essas coisas estejam no nosso meio. Porque nós somos a igreja de Deus. Um povo unido, mas um povo que é santificado, que é separado, um povo que é diferente. Devemos entender que a igreja ela precisa ser diferente do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, mais na frente, vai dizer que porque outrora vocês eram trevas, no verso 9 vai dizer: pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E ele vai dizer: não participem dessas coisas, ao contrário, coloquem tudo isso exposto à luz. Porque se tem um quarto que está todo escuro, e você liga a luz no meio dele, aquela escuridão ela sai. Porque onde a luz habita, as trevas não podem habitar. Então, meus irmãos, se existe alguém no nosso meio que está praticando essas coisas, lembre-se, nós não podemos compactuar com isso. Nós devemos abandonar tudo isso. Lembra que o apóstolo Paulo está ensinando, verso 22 ainda do capítulo 4, ele vai dizer: quanto à maneira de viver, deixe isso para trás, vocês foram ensinados a se despir, a tirar essa roupa. E verso 24 ele vai dizer: a revestir-se do novo homem. Nós devemos abandonar essas práticas e, acima de tudo, não permitir que isso se encontre na igreja do Senhor Jesus. É por isso que no versículo 4, no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai condenar esses hábitos e essas práticas. Toda forma de imoralidade, meus irmãos, é por natureza contrária ao amor. Precisamos entender que Deus ele escolheu o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o mundo ele tem tentado diversificar, misturar, tem tentado confundir essas coisas, mas para destruir aquilo que Deus estabeleceu. Esse é o objetivo de Satanás. Confundir aquilo que um dia o nosso Deus estabeleceu. Ele estabeleceu a igreja precisa ser assim. Ele estabeleceu a família precisa ser assim. Mas muitas vezes nós somos levados: isso aqui não tem problema, isso aqui pode. Não, meus irmãos. Toda forma de imoralidade é por natureza contrária ao amor de Deus. Ou seja, tudo isso é um amor falsificado. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, no meio de vocês, que são igrejas do Senhor, que é o corpo santo do Senhor, não pode haver essas coisas. Não podemos tolerar isso no nosso meio. Não podemos tolerar isso no nosso meio. Repito, devemos estar prontos para receber, para ajudar aquelas pessoas que estão dispostas a abandonar tudo isso, mas precisamos estar prontos para dizer: olha, isso não é a vontade de Deus para o seu povo. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o nosso papel, de não permitir
Entre vocês não deve haver nem sequer menção dessas coisas. Não haja obscenidade, não haja conversas tolas, não haja gracejos imorais que são inconvenientes para o povo de Deus. Essas coisas não devem pertencer, essas coisas não devem nem haver na nossa língua, na nossa boca. Não devemos nem ficar falando sobre isso. Quando estivermos nos nossos grupos, nos nossos cantinhos ali, nas nossas trocas de conversas, a palavra de Deus vai dizer que isso é inconveniente. Mas, ao invés disso, ações de graças. E aí o verso 5, ele vai dizer, porque vocês podem estar certos disto, que nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, nem aquele que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Precisamos entender que somos o seu corpo, somos a sua igreja, fomos chamados, selados, ungidos com o Espírito Santo. Precisamos entender que somos uma igreja unida, que devemos ser santificados e que no nosso meio não haja tais tipos de coisas. Alguns vão dizer que não tem problema porque a carne é fraca, porque a nossa natureza é caída, mas a palavra vai dizer que Deus nos salvou do pecado. Então não podemos dizer que somos filhos de Deus se ainda continuamos cativos do pecado. Deus, ele lhe salvou, ele lhe transformou, ele mudou a sua vida, então você não pode permanecer no erro. Você pode até chegar a errar, mas você não vai ter prazer naquilo. A palavra de Deus vai dizer, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Precisamos entender que nós estamos mortos para o pecado. Como nós vamos viver nele se estamos mortos para ele? A igreja de Deus precisa ser santa, separada, diferente. Verso 6 vai dizer, ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Meus irmãos, devemos ter cuidado, porque muitos têm ensinado, mas isso é besteira, mas isso não tem problema, mas isso é coisa do passado, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Não, é a palavra de Deus, hoje, e precisamos entender que Deus abomina essas coisas, Ele rejeita tudo isso. Dentre o seu povo não pode haver essas coisas. E ele ainda vai lembrar, olha, que ninguém engane vocês com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre eles. Devemos ter cuidado com aquilo que estamos ouvindo. Devemos ter cuidado com aquilo que as pessoas estão ensinando. Devemos ter cuidado, porque o Senhor nos orienta que um dia Ele irá voltar. Por isso nós não devemos praticar isso. Verso 7 ele vai dizer, portanto, não participem com eles dessas coisas. Verso 8 vai dizer, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vocês devem, ele vai dizer, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Algumas pessoas que eram da igreja de Éfeso estavam tendo algumas práticas dessas, a qual nós comentamos, e o apóstolo Paulo disse para aquelas pessoas que estavam na igreja, olha, essas pessoas que estão fazendo coisas em ocultas, e que muitos de vocês descobriram, exponham essas coisas à luz. Essa luz aqui ele está falando como a palavra de Deus, como a verdade. Precisamos expor isso à igreja, para que se haja pecado, ele saia do nosso meio. Porque estamos numa caminhada celestial. Estamos partindo para a Nova Jerusalém. Um dia estaremos no céu. Mas até lá, precisamos ser um povo unido e um povo santificado. Portanto, não podemos se envolver com essas coisas, não podemos praticar essas coisas, precisamos expor o que é pecado, para que aqueles que estão no nosso meio voltem-se do pecado para a luz. Voltem-se para a luz.
Precisamos ter cuidado com as coisas do nosso passado, porque tem coisa que é até vergonhosa mencionar. Então, se você é nova criatura, se você é uma nova pessoa, se você tem um novo pensamento, se você tem uma nova forma de viver, deixe as coisas que ficaram para trás. Deixe estas coisas para lá, porque muitas vezes é até vergonhoso mencionar, como diz a palavra de Deus no verso 12. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto à luz torna-se visível. E o apóstolo Paulo vai finalizar essa primeira parte do capítulo 5. Ele vai dizer à igreja de Éfeso, e o Senhor vai dizer para nós nessa noite: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas sejam como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Se você ainda não sabe, procure compreender. Mas se você sabe qual é a vontade do Senhor, não perca tempo, não perca tempo. Precisamos viver de uma forma digna. Precisamos entender qual é o desejo de Deus para a nossa vida. Muitas vezes são obras difíceis, são desafios, mas precisamos compreender e não podemos perder tempo. Precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. E Ele vai dizer: não se embriaguem com vinho, porque isso leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes a Deus e Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele finaliza: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem simples, mas profunda. Precisamos imitar o nosso Deus. Precisamos ser imitadores dele. Como? Andando em amor, tendo cuidado como viver, aproveitando o máximo as oportunidades que ele nos concede. Mas também precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que dentro do nosso meio não haja coisas que não agradam ao Senhor. Que possamos ser uma igreja unida, mas também uma igreja que é santa, porque esse é o desejo de Deus para nós. Então que saiamos daqui pensando: Senhor, o que é que o Senhor quer que não haja dentro de mim? E aquilo que o Senhor quer, que muitas vezes nós sabemos o que é, que o nosso Deus nos ajude a tirar isso dentro de nós. Amém? Queria convidar você a orar junto comigo, para que a gente possa estar finalizando esse momento, pedindo que o Senhor nos ajude a ter compreendido a sua palavra e a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Querido Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais um culto prestado a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores, pela leitura da Tua palavra. Mas te agradecemos em especial, ó Deus, pela exposição dela. Senhor, que cada dia o Senhor nos ajude a compreender o que ela tem a nos dizer. Senhor, sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas que fomos redimidos, ó Deus. Devemos entender que muitas vezes iremos falhar, mas não devemos permanecer no erro. Senhor, ajuda a Tua igreja a ser uma igreja unida, mas ser uma igreja santa, uma igreja santificada, uma igreja separada, uma igreja que é diferente e que vive para a Tua glória. Senhor, que entre nosso meio não haja um amor falso, que não haja um amor distorcido, que no nosso meio, ó Deus, não entendamos de forma diferente aquilo que um dia o Senhor estabeleceu como verdade, como a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a Te glorificar em tudo. Senhor, nos ajuda a abandonar o velho homem e a se revestir do novo homem. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a deixar as coisas que ficaram para trás, lá atrás, Senhor, e ajuda-nos a viver de uma forma nova.
a ser uma nova criatura. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa oração que fazemos a Ti, pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, por pelas famílias aqui que estão apresentadas, que estão representadas. Te pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz. Te pedimos, ó Deus, que cada família aqui, Pai, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, possa Te glorificar, ó Deus. Sendo alguém que é unido, que é santo, que vive de forma diferente. Senhor, continua agindo no nosso meio. Continua trabalhando no nosso meio. Continua operando milagres, Senhor, no nosso meio. Senhor, continua livrando do mal, das trevas, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, quantas pessoas estão presas, Senhor, nessas coisas que foram citadas aqui, ó Pai, na imoralidade, nas palavras obscenas, nos gracejos imorais. Muitas vezes, Pai, as pessoas estão presas a isso. Mas rogamos a Ti que o Senhor livre essas famílias, livre essas almas cativas, ó Deus. Quantas pessoas da nossa casa, da nossa família, Senhor, precisam ser alcançadas por Ti, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus, vai até elas, ó Pai. Mas nós Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos livrou. Um dia o Senhor morreu por nós e nos perdoou quando ainda nós éramos Teus inimigos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor sacrificou Seu Filho por nós. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a perdoar aquelas pessoas que muitas vezes não merecem, mas porque nós entendemos que precisamos ser Teus imitadores, vivendo em amor. Ajuda essa igreja, Senhor. Ajuda cada igreja espalhada na face da terra a viver em amor, ó Deus. Esse é o nosso desejo, mas é um amor verdadeiro, não um amor falso, muitas vezes distorcido. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.